Shalom, shalom, querido. Seja muito bem-vindo a mais essa quarta-feira, nesse repartir. Adonai, Aruk Ahim. O Senhor seja com o seu espírito nessa tarde dessa semana, onde nós estamos falando da noiva, a noiva constituída na soberania, a coragem na guerra. A coragem de quem? De Esther, aquela que é Hadassah na sua língua nativa, Hadassah, que ali onde ela estava naquele reino persa, teve outro nome, mas o nome de estrela, ou seja, o Senhor brilha nas nossas vidas, Deus brilha em nossas vidas, Deus usaria Esther para um propósito maior de salvação de vidas e com coragem e enfrentamento tem uma decisão de se posicionar e ir à guerra. Então seja bem-vindo nessa quarta-feira, nesse dia 13 de agosto. Glória a Deus que até aqui o Senhor tem nos ajudado, que você, o teu espírito seja aberto para ouvir essas palavras, que teu espírito seja essa terra fértil para receber a vitalidade que essa semente vai proporcionar e vai gerar muitos frutos para Deus. Então que o seu espírito se conecte nessa tarde com o Espírito de Deus para ouvir a sua voz. Glória a Deus. Vamos orar, agradecendo ao Senhor por mais esse dia, agradecendo ao Senhor por essa semana, agradecendo ao Senhor por esse mês de Esther, onde o Espírito vai nos ensinar cada vez mais as riquezas das suas revelações, que é o propósito de Deus, trazer a revelação, a sua palavra, para que possamos conhecê-lo com profundidade. E o que traz esse relacionamento? É uma intimidade. Então, o Senhor quer que eu e você tenhamos cada vez mais essa profundidade, esse relacionamento, esse conhecimento. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, é que diz Oséias. Então, prossigamos em conhecê-lo. Aproxime-se do Senhor cada vez mais, logo pelas manhãs. Quando você abrir os seus olhos, já comece a falar com o seu pai, já comece a falar com o seu Abba, que eu tenho certeza que você que está lá fazendo as aulas de hebraico, está aprendendo a profundidade dessas revelações. Nosso espírito, ele arde, ele almeja conhecer mais e mais os segredos revelados de Deus para a sua igreja, para o seu povo. E ele vai se revelar, sim, por quê? Porque a igreja é a multiforme sabedoria de Deus, ou seja, Deus se revela de muitas maneiras, de muitos jeitos, de maneira que nós, muitas vezes, na limitação da nossa mente, nem conseguimos compreender. Mas o importa é que ele esteja nos bastidores, se ele quiser se fazer invisível ou não, se ele quiser se fazer visto, que se faça. O importa é que a presença de Deus esteja na nossa vida, de qualquer forma, de qualquer maneira. Pai, obrigado por mais esse dia, obrigado por essa quarta-feira, de poder ministrar a Tua palavra. Doce Espírito, eu te peço nessa tarde que o Seu Espírito fale conosco, use a minha boca, use a minha voz, use a minha vida, na frequência que o Senhor quer para cada um de nós, porque Tu és poderoso para fazer-nos convencer de todas as palavras que nós vamos ouvir. Senhor, que nosso espírito seja terra fértil para ouvir, receber e desenvolver a sua palavra e entregar frutos para o Abba. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, que o Espírito nos dirija mesmo nessa quarta-feira da semana da Constituição da Realeza. Nós vamos falar então, desde domingo, nós estamos desenvolvendo essa palavra falando do processo e um instante. Sim, Esther, ela viveu um processo de quanto tempo? De mais de 6 meses. 1 ano elas viveram no total, mas 6 meses ali naquelas especiarias, na mirra, no óleo, na preparação para se apresentar diante do rei. E que figura mais maravilhosa é essa do Espírito Santo, que está nos preparando com o seu óleo, com a sua presença, com o seu orvalho, com a sua mirra, com o seu fulgor, com a sua realidade, para nos encontrarmos com Cristo, não é verdade? Então a palavra diz lá em Eclesiastes que nunca falte o óleo na nossa cabeça e que as nossas vestes sejam sempre embranquecidas da justiça dos santos, que é o linho finíssimo, a justiça de Deus em nossas vidas. Então, nós vemos essa figura de Esther tão forte, né, da figura de uma igreja, daquela corajosa, que ali busca estratégias para se apresentar, mas que foi preparada no óleo. O Espírito Santo, que é o penhor da nossa herança, já está nos preparando todos os dias. Ele nos prepara, Ele quer que nós venhamos a desenvolver esse relacionamento para que cada vez mais e mais
eu e você, venhamos estar alinhados na presença, na preparação e no óleo. E Eclesiastes 3 vai falar que há tempo determinado debaixo do céu para todas as coisas. E o processo, ele é longo, o instante é só um instante. Então, quantas vezes, nós vemos isso muito claro nesses atletas olímpicos que se preparam tantos anos com treinos intensos diariamente, 8 horas por dia, fazem dieta, são regradíssimos, tem ali a dieta, a disciplina do sono, a disciplina do alimento, a disciplina de beber coisas selecionadas, de dormir, para às vezes ali entrar e fazer em 1 minuto, 2 minutos a sua preparação, a sua apresentação, se for num ringue, às vezes dura alguns segundos apenas. Então, o mais importante é o processo de guerra, de preparação de todos os dias, para que no instante o Senhor venha nos aprovar, para que no instante o cajado do favor de Deus venha a ser estendido para nós. E na verdade, o Senhor já estendeu esse cajado para nós, porque nós estamos de pé, porque fomos e somos favorecidos pela graça de Deus, porque a palavra diz, pela graça sois salvos. E isso não vem de nós não fabricamos, isso é dom de Deus, que deu através de Cristo Jesus, que esvazia-se da sua renúncia, na sua vida de glória, para estar aqui na terra, fazendo-se homem, sentindo na pele toda a humanidade e nos dando o exemplo de Deus e homem, das suas virtudes, do seu preparo, da sua obediência até a morte de cruz, para um plano de salvação, para um plano de resgate. E na vida de Esther não é diferente, ela se prepara para estar diante do rei, para salvar vidas, para que vidas fossem salvas da morte, da sentença, da forca, da malignidade. E nós, eu e você, nós estamos diante de Deus para que o Senhor nos faça mesmo resgatadores, homens e mulheres que vão se preparar com unção, com palavra, com disciplina, com a ajuda do Espírito Santo, porque a palavra diz que o Espírito nos assiste. Para quê? Para que possamos continuar todos os dias, sermos preparados para preparar. Fomos resgatados para resgatar, fomos alcançados para alcançar. E Esther, ela viveu esse processo de renúncia, entregando a sua vida por uma nação que estaria sendo salvos por o posicionamento e a decisão de alguém que decide se preparar e que decide estar diante do rei, quebrando regras e transponindo, indo além de todo paradigma humano, para alcançar o favor e salvar vidas, da qual ela mesma poderia ter perecido, como Mordecai fala para ela: olha, Esther, não pense que pelo fato de você estar aí no reino, você será poupada, Esther, porque você também é judia, sobre ti também tem uma sentença, mas o Deus de Israel, o Deus que não dorme, já estava preparando um resgate através dela mesma. Então ela se posiciona, sabendo que ela estaria salvando a vida dela e a vida de muitos que estavam ali dependendo daquela intercessão. O Senhor nos fez intercessores. O Senhor nos fez para nos colocar diante dele, ao favor dos homens, a buscar a ele, a orar, a levar a palavra, a levar essa água viva. Por falar em água viva, eu vou tomar aqui o meu gole de água, minha garganta está um tanto quanto seca. Então, a Esther, ela vive esse posicionamento e ela foi preparada para um processo que resulta em uma escolha, foi preparada para um envio conquistador, foi enviada para uma festa de um dia, para evitar uma tragédia de um povo. Uma festa de um dia, evitar a tragédia. Então, nós como igreja vamos pedir sabedoria ao Espírito Santo para agir com estratégia, para não perder tempo no momento exato onde o inimigo será denunciado. E a nossa palavra que está nos guiando essa semana, nesse texto maravilhoso, está lá em Esther 5, do 4 a 8, e Salmo 90, versículo 4. Então diz assim: passaram-se 3 dias. Esther vestiu seus trajes de rainha e foi ao pátio interior do palácio do rei, que fica em frente ao salão do rei. Xerxes, que era o rei, estava sentado em seu trono, na grande sala real, de frente para a entrada principal.
quando viu a rainha Esther ali no pátio, teve misericórdia dela. Olha, a misericórdia e o favor de Deus. O que ele fez com a misericórdia? Estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão em sinal de atenção. Então, ela se aproxima. Como ela recebeu o favor, ela se aproxima. E que a palavra diz: achegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Entrai com ousadia diante dos santos, porque o véu foi rasgado, não há mais bloqueio, não há mais impedimento. O Senhor nos dá esse livre acesso pelo sangue de Jesus. Então, o Senhor é aquele que concede misericórdia, porque a palavra dele diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, sim, porque ela se renova a cada manhã. Então, a cada dia que você abre os teus olhos, a misericórdia do Pai já foi renovada sobre você. Então, você pode entrar diante dele, porque o favor dele já está diante de nós. Se a misericórdia dele já nos concedeu, quem dirá todas as outras coisas? A palavra diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, não nos dará também com Cristo Jesus todas as coisas? Ah, Senhor, olha que palavra tão profunda. O Pai não poupou Cristo. Então, ele não nos dará todas as coisas. O favor dele já foi dado. O tetelestai já aconteceu. A consumação já houve. Então, nós temos esse acesso. E que teu espírito se abra para o seu entendimento ser iluminado, para que você entenda que você tem acesso. O inimigo quer todos os dias nos enganar, desiludir, fazendo que nós venhamos a pensar que nós não podemos, somos indignos. Sim, somos tudo isso, mas o sangue de Jesus nos purificou e nos purifica de todo o pecado. Quando o inimigo vem com as suas artimanhas, te bloqueando e te tirando do acesso que o próprio Cristo já te deu, você vai falar: o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Eu tenho acesso, eu vou entrar porque o cetro já está estendido. Então, inclinou o seu cajado. Então, Esther se aproximou, tocou a ponta do cetro, ela toca o Senhor, ela toca a sua presença, ela toca em Cristo, como aquela mulher do fluxo de sangue, ela tocou nas vestes de Jesus. E o que fez ela tocar? A sua fé. Ela foi salva, ela foi curada, porque ela tinha fé e ela toca em Cristo. Então, toque no Senhor, abrace o Senhor, se envolva em Cristo e deixe Cristo também te envolver. E ele disse: então o rei lhe indagou: o que é que tens, rainha Esther? Dize-me, pois, o que desejas, e ainda que seja metade do meu reino, eu te darei. Olha que glória, olha que favor. Contudo, Esther lhe respondeu: se for do teu agrado, ó rei, venha hoje com Amã ao banquete que lhe preparei. Olha, Esther teve estratégias, ela não revelou as suas estratégias na primeira vez. Não, ela preparou um banquete, ela preparou um cenário, ela quis ali alegrar o rei, porque o próprio Deus já estava conduzindo Esther para esse momento, porque o próprio Mordecai fala assim para Esther: Esther, foi para esse momento que você está aqui, que o Senhor te trouxe. Ele fala, depois você leia novamente o livro de Esther. É muito rica essa palavra, onde é latente a presença de Deus no seu favor. Então ele pergunta o que ela quer, meu Deus, e ela prepara, ela vai diante do rei. Então o rei imediatamente exclamou: depressa trazei Amã para que atendamos ao pedido de Esther. Então, enquanto saboreava um bom vinho, o rei perguntou mais uma vez, olha isso, o rei saboreava o bom vinho, esse vinho, o sangue de Jesus já foi vertido e nos favoreceu. Nós vemos aqui também que na história de Ruth, ela foi até Boaz, depois de Boaz também ter tomado vinho. E ali Noemi instrui ela e fala: filha minha, espera o rei, espera Boaz se deitar, depois você vai, se cobre. Ou seja, ela esperou, ele tomou o vinho. Olha o vinho novamente, a marca do sangue de Jesus. Estava em Ruth, agora está em Esther. O bom vinho, o vinho do sangue, o vinho vermelho, o vinho escarlate. Olha também o cordão escarlate de Raabe, que colocou ali no muro
futuro como sinal de um resgate dos espias que estariam ali livrando ela e sua casa e sua família da destruição que Josué faria em Jericó. Olha a marca da presença do sangue no fio escarlate, no vinho, meu Deus, que precede o favor, tanto de Boaz, agora aqui em Esther. Então o sangue de Jesus vai na nossa frente, então você não tem o que temer, você não tem nada que você não possa fazer pelo sangue, através do sangue de Jesus. Então ela se preparou, por quê? Porque houve um processo para viver um instante, e o Salmo 90 vai dizer assim: verdadeiramente 1000 anos aos teus olhos sou como o dia de ontem que já passou, e como as poucas horas das primeiras vigílias da noite. Tu arrasta os homens na correnteza da vida, são breves como o sono, são todos como a relva que brota com a alvorada, germina e floresce pela manhã, mas ao pôr do sol murcha e seca, porquanto somos consumidos pela tua indignação. Sim, Senhor, a palavra diz assim: conhece a nossa iniquidade, Senhor, olha para nós, Senhor. Senhor, faz-nos se acessar, faz-nos, Senhor, estar diante de Ti, Senhor. Faz, Senhor, com que a presença se manifeste, porque é breve o tempo da salvação. De fato, os dias da nossa vida chegam a 70, que passar disso é enfado, mas o Senhor é aquele que nos dá o seu favor. Eclesiastes diz assim: portanto, vai e come com alegria o teu pão, bebe o teu vinho. Olha que de novo vinho, Eclesiastes 9, com o coração corrente, pois Deus já agradou do que fazes. Bebe o teu vinho, porque Deus já agradou. Esteja sempre vestido com roupas brancas, com trajes de festa, e nunca deixe de ungir a sua cabeça com óleo santo. Foi o preparo de Esther com óleo do favor de Deus. Ela se preparou com a roupa real. A palavra diz: no terceiro dia ela está ali com as roupas reais. Tira a roupa de pranto, tira a roupa de luto, tira a cinza, porque tinha há 3 dias atrás eles tinham jejuado. Então a marca da ressurreição, ao terceiro dia ela entra, ou seja, na ressurreição ela entra diante do rei com óleo na cabeça, com o favor de Deus. Aleluia. A palavra diz assim que o banquete do propósito, quando o tempo de Deus nos leva à estratégia, nós temos um banquete de um propósito. Quantas vezes na nossa vida perguntamos: por que estou aqui? Por que Deus me colocou nessa situação? Não é verdade? Às vezes parece que estamos apenas em uma festa, rodeado, mas o Senhor tem algo muito maior. Então a palavra de Deus diz que o Senhor vai reverter um decreto de morte. O banquete ali não era para uma distração, era para uma reversão. Não era para festejar, era para viver uma reversão de morte que seria em vida. Aleluia, Deus está no controle do tempo. Salmo 94, né? Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que já passou. Deus não está preso no nosso relógio. O que parece atraso pode ser um preparo. Você já pensou nisso? Que o que parece atraso pode ser um preparo? Pode ser Deus te preparando, te alinhando, te ajustando a dosagem do óleo, ajustando as suas roupas, colocando vestes limpas. Ali em Zacarias fala que Satanás estava diante do sumo sacerdote para acusar, mas o Senhor estava também à sua mão direita para o justificar. Então o Senhor vai nos preparando, por mais que venham os ataques, aleluia. Ele sabe o momento certo de agir, assim como Esther preparou, não revelou nem na primeira, nem na segunda vez. Ela teve estratégia, ela foi se preparando ali para então revelar o coração do rei, ser preparado, todos os cenários acontecerem para que no instante certo o Senhor a recebesse, o rei a recebesse. O Senhor sabe o momento certo de agir. Precisamos confiar nos seus processos. Você tem confiado nos processos e nos tempos de Deus, nos processos e nos instantes do Senhor? Você tem lido Eclesiastes? A palavra diz que há um tempo debaixo do céu para todas as coisas, e o Senhor é aquele que tem, Ele é
o próprio tempo, ele é o próprio governante de todo o tempo. Então, o propósito oculto nas circunstâncias. Em Esther 5:4-8, ela convida a Amã para um banquete e não denuncia, ela espera, como eu te falei, nem sempre a oportunidade surge imediatamente. Às vezes o Senhor dá a oportunidade, mas vai nos preparando. Às vezes Deus nos coloca em certos locais apenas para prepararmos um terreno, para prepararmos um ambiente. O banquete de Esther foi cenário de estratégia, e porque teve sabedoria para esperar e coragem para agir. Esperar não é fácil. Quem que gosta de esperar? Você gosta de esperar na fila do mercado, na fila de um banco, um tempo de espera, um tempo de uma consulta? Ninguém gosta do tempo da espera, mas nesse tempo de espera, o Senhor vai nos dando coragem para agir. E a palavra diz que os que esperam no Senhor, terão as suas forças renovadas, subirão como águias, não se cansarão. Nós vemos em Caleb, ele esperou 40 anos para ter a terra prometida que Moisés tinha dado a ele, e somente no tempo de Josué que ele conseguiu Hebrom, mas ele esperou aquela palavra no seu coração, ele não envelheceu, muito pelo contrário, que a palavra diz que os que esperam no Senhor são renovados. Caleb foi renovado, ele disse para Josué, há 40 anos atrás, ou 45, se eu não me recordo a memória, Moisés me prometeu e eu estou aqui mais forte do que antes, esperando a terra da minha promessa, porque tinha um propósito, né? Caleb daria para sua geração, daria para os seus filhos, ou seja, não era algo para ele, porque um propósito e um cenário de Deus não se trata apenas de nós, se trata de todo um povo. Ali, Esther estava sendo usado para a salvação de uma nação. Não era só Esther, era todo um povo que dependia. Ou seja, o cenário das estratégias do Senhor é muito maior do que o que nós imaginamos. O plano de Deus é muito maior do que estar, às vezes, pensando em algo pequeno. Não, o Senhor nos coloca em cenários, porque o cenário que Ele preparou é muito mais alto, porque a palavra diz que os pensamentos dele são muito mais elevados que os nossos, e Ele enxerga muito além, meu Deus, muito além. Ele não vê como nós vemos. Ele diz para Samuel, eu não vejo como você vê, Samuel, eu vejo diferente, aleluia, glória a Deus, porque Deus nos vê além de nós mesmos e Deus opera em nós apesar de nós, aleluia. Você consegue glorificar a Deus por isso? Senhor, glória a Ti, porque o Senhor opera apesar de mim, apesar de nós, aleluia. Esther teve o discernimento para esperar o momento certo. Na nossa cidade, muitas vezes, nós podemos agir antes da hora e colocar tudo a perder. Veja bem, não deixe que o inimigo deixe você cheio de ansiedade, porque não aconteceu, porque não chegou a hora, porque Deus não está me ouvindo. Não, espere com paciência pelo Senhor e não permita que a sua boca murmure diante de Deus, não permita que saiam palavras frívolas da sua boca, porque Deus nos assiste, o Espírito Santo nos assiste. Então deixe que o Senhor faça da maneira dele, do jeito dele, porque Romanos 12 diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradabilíssima, aleluia. Então vamos esperar, porque a vitória está nas mãos de quem age na hora certa e na direção de Deus, porque o inimigo será revelado. O inimigo será envergonhado, aleluia, e a vitória será completa. Quando Esther denuncia Amã ali, o cenário muda, o inimigo é exposto, o povo é salvo, aleluia. O Senhor expõe toda a malignidade, porque a palavra diz que não há nada oculto que não fique oculto. O Senhor vai trazê-la à luz, Deus revela todas as coisas. Então, há situações na sua vida onde o inimigo parece prevalecer, mas Deus está preparando uma mesa na presença dos seus inimigos e ungindo a sua cabeça com óleo, vai fazer o seu cálice transbordar. Salmo 23, Davi, meu Deus, Davi viveu tantos cenários de dificuldade, de perseguições, a sua própria casa, seus próprios filhos, o rei Saul perseguindo ele de graça praticamente, porque era o inimigo que estava atrás daqueles bastidores, né, perseguindo Davi, e Davi teve inimigos na sua mesa, mas ele fala: Senhor, preparas um banquete, unja a minha cabeça
cabeça, o meu cálice vai transbordar, porque a sua bondade e misericórdia vão me seguir. O que é que vai te seguir? A bondade e a misericórdia. O Senhor vai te dar longevidade, porque os que esperam no Senhor terão vida longa, aleluia, porque espera no óleo, o que espera no óleo tem uma conservação, não tem putrefação, porque nós somos sal da terra e luz do mundo, e o sal, ele tem a função de preservar as situações da degeneração, de paralisar, de salgar, de dar sabor, de dar sede para ouvir mais palavra. Então, a palavra diz que o Senhor vai nos dar tudo isso. A espera nos vai fazer mais fortes em nome de Jesus. Aleluia. Há situações que o inimigo parece prevalecer. Não vai prevalecer. O tempo do banquete é o tempo da revelação e do livramento. Sim, a revelação de Davi foi revelado diante dos seus irmãos, com óleo na cabeça, ali diante de todos. Senhor, nos ensina a discernir teu tempo, confiar nas tuas estratégias. Ore comigo essa palavra. Senhor, nos ensina a discernir o tempo, discernir as estratégias, discernir todas as coisas. Nos ensina, Senhor, para que possamos alcançar corações sábios. Nos ensina a alcançar, Senhor, o coração sábio. Nos ensina a aproveitar as oportunidades, que nada nos distrai do teu propósito e toda estratégia do inimigo seja frustrada em nome de Jesus. Aleluia. Que o Senhor seja com o seu espírito, que Deus te abençoe. Faça a sua oferta, abençoe os seus irmãos e vemos na semana que vem. Deus te abençoe. Shalom, shalom, shalom. Glorificado seja o Senhor, exaltado seja o teu santo nome. Pai, graças eu te dou, Senhor. Graças eu te dou por esse mês de agosto. Graças eu te dou, Senhor, por aprender de ti, por aprender da tua palavra, por estarmos, Senhor, numa semana da noiva constituída na soberania, na coragem e na guerra. Pai, que foi a tua filha. Senhor, através da tua palavra, o Senhor nos ensina, através da tua palavra, o Senhor nos orienta. E nessa terça-feira, Senhor, com pensamentos, Pai, condicionados aos teus, com pensamentos alinhados aos teus pensamentos, nós podemos ter uma mente fértil, pensamentos férteis diante do teu altar, diante, Senhor, desse século que vivemos. Pai, nós fomos escolhidos e foi pago um alto preço naquela cruz por ti, para que hoje nós pudéssemos, Pai, estar mergulhados na tua vontade, para que hoje nós pudéssemos estar preparados, Senhor, para viver o risco de te servir, o risco de não saber o que está se passando hoje, mas sabemos a certeza do futuro, que é ao teu lado, é estarmos salvos com o Senhor. Pai, nós fomos levantados para viver o envio que vem do teu altar, para nos dedicarmos e nos colocarmos a viver a vontade do teu propósito e da tua palavra. Então, Senhor, que nessa terça-feira os nossos pensamentos possam estar alinhados com os teus pensamentos, porque não é sobre o corpo, não é sobre as escolhas, mas é sobre os nossos pensamentos, e se eles estão em ti, nós temos a certeza do envio, nós temos a certeza da promessa, nós temos a certeza de tudo aquilo que o Senhor determinou e constituiu sobre nós. Então, que nós possamos viver, Senhor, a palavra, Senhor, palpável, que nós possamos viver, Senhor, essa promessa eterna que é o Senhor, essa promessa eterna que é estar contigo, Pai. Agora, hoje, esse dia temporal, Senhor, não pode, Senhor, nos paralisar, Senhor, diante do envio que o Senhor tem para nós. Então, que possamos ir adiante, que podemos conquistar todos os dias aquilo que o Senhor tem preparado, o envio que o Senhor tem diante de nós, em nome de Jesus. Amém. Eu calei minha tristeza olhando nos teus olhos e afoguei as minhas lágrimas no teu peito. Eu coloquei os meus desejos
mais viver sem ti. Estou seguindo meu caminho, me guio por teus passos. Minha vontade eu apoiei na tua lei. Na tua identidade eu descobri quem sou. Você me atraiu com cordas de amor. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou. Profunda é a profundidade das riquezas, da glória que do céu desceu. Em nosso meio habitou em graça e em verdade, pra me mostrar que em Deus eu tenho um Pai. Eu achei o meu esconderijo debaixo de tuas asas. Na rocha minha casa eu construí, e nem o vento poderá me derrubar. Eu encontrei o meu lugar em ti. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me mostrar que em Deus eu tenho um Pai. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou. Que a tua fidelidade não acabou. Glória a Jesus. Teu calor sobre mim é como o sol quando insiste em me acordar, como esses montes ao meu redor. Tu és a minha muralha, a perfeição da criação. Manifesta teu
esplendor, todo som, toda cor, seja louvor ao Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, poderoso nas batalhas, Ele é o Rei da Glória. O teu convite diz que há um lugar pra mim. O teu amor me fez inocente. E se do barro em tuas mãos sai algo bom, o que dizer da obra terminada? Esse prazer que tu tens em mim me dá prazer em te deixar contente. Meu tempo é hoje, não está longe. O dia aqui será pra sempre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, poderoso nas batalhas, Ele é o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, poderoso nas batalhas, Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei, o Rei. O que era e é e há de vir, nos conhece pelo nome e nos chama pra mostrar o caminho de volta pra Ele. O que era e é e há de vir, nos conhece pelo nome e nos chama pra mostrar o caminho de volta pra Ele. O que era e é e há de vir, nos conhece pelo nome e nos chama pra mostrar o caminho de volta pra Ele. O que era e é e há de vir e nos chama pra mostrar o caminho de volta pra Ele. Oh, o caminho, o que era é e há de vir, nos conhece pelo nome e nos chama pra mostrar o caminho de volta pra Ele. Ele tem as estratégias celestiais para mim. Eu só